e está se esfregando, daqui a pouco não dá conta mais. Sabe o que acontece? Vai para o sexo, para a prostituição, cai na cova profunda, no poço estreito, que é o espírito de prostituição. Porque esse é o jogo mortal que o diabo tem feito, destruído muitas pessoas, através, sabe o que? Da pornografia. Você liga a televisão e você vai mudando de canal, e você vai vendo o quanto que o diabo tem investido na pornografia, na prostituição, nas novelas, nos filmes. É assim ou não é? É ou não é? Desse jeito, queridos. O cara liga lá, está assistindo na Malhação, uma adolescentezinha. Aí está lá a menina: eu transo ou eu não transo? Eu dou pro meu namorado ou eu não dou? Eu dou. Aí está lá a menina: é isso que eu tenho que fazer. Porque o diabo tem investido pesado no jogo mortal. Porque enquanto muitos estão brincando de ser crente, de servir a Deus, de ser jovem, louco por Jesus, o diabo não está brincando de ser diabo, e ele está matando a todo tempo pessoas com espírito de prostituição, envolvendo as pessoas, levando as pessoas para o poço. Da mesma forma, queridos, tem sido o homossexualismo. Vivemos na geração onde agora tornou-se normal, né? E ai daquele que se levantar para falar contra. É assim ou não é? Ai daquele é preconceituoso. Eu quero dizer, eu tenho preconceito para com o pecado, seja ele de pornografia, seja ele de homossexualismo, seja ele de vício, seja qual for. Porque a Bíblia é preconceituosa em relação ao pecado. Não em relação ao pecador, porque o pecador, quando ele se arrepende, ele alcança graça, misericórdia, Deus transforma a vida dele. Agora, em relação ao pecado, existe sim um preconceito. Deus não aceita o pecado. O problema é porque o diabo vai gritando no ouvido dessas pessoas que às vezes foram abusadas sexualmente, que às vezes foram marcadas ainda no ventre. Aí o diabo está gritando todos os dias no ouvido dela: você nasceu assim, assuma, vai ser feliz. Você tem vontade de dar? Vai dar. Você tem vontade de queimar rosca? Vai queimar rosca. Eu não sei se aqui tem esse ditado horrível de queimar rosca. Tem? Pois é. E o diabo está dizendo para o cara: é assim que você é feliz? O importante é que você seja feliz. O engano do diabo. O movimento homossexual tem crescido todos os dias, querido. Os militantes do movimento homossexual têm crescido todos os dias, lutando para pregar todos os dias que é normal, que o importante é que você seja feliz. Você é feliz transando com outra pessoa do mesmo sexo? Então vai ser feliz assim. Você é feliz transando com um animal? Então vai transar com um animal. Daqui a um dia vocês vão dizer: você é feliz sendo pedófilo? Então vai ser pedófilo. O próximo passo do diabo é tornar a pedofilia normal. Sabia disso? Tem um livro chamado Movimento Homossexual, onde esse homem de Deus estudou todo o movimento homossexual e todos os principados das trevas por trás dele, e ele falou que o próximo passo de Satanás já está anunciado. Depois que o homossexualismo se tornar o que o diabo quer que se torne, uma coisa normal, o próximo passo é tornar a pedofilia normal. Sabe por quê? Porque ele veio para roubar, matar e destruir. E aí ele está enganando muitos. Está enganando a muitos. Às vezes você está aqui e o diabo está aí no seu ouvido, colocando dúvida no seu coração. Você não sabe se você é menina ou se você é menino. E a Bíblia está dizendo bem claro aqui que nem aqueles que praticam imoralidade, pornografia, nem tampouco os homossexuais sejam passivos ou ativos. Seja aquele que é descaradamente gaysão mesmo, né? Ou seja aquele que é disfarçado, né? Tem pinta de macho, mas gosta de um Edward, dele passar a mão. Mas sabe, aqui está dizendo que o lugar desses é no inferno. Estão condenados. Sabe por quê, queridos? Porque o salário do pecado é a morte. É a morte. E esse é o jogo do diabo. Esse é o jogo do diabo.
Ah, pastor, mas eu tenho uma vontade, pastor. Como eu tenho falado aqui esses dias, não interessa qual é a sua vontade. Deus não te chamou para fazer a sua vontade. Ele te chamou para fazer a vontade dEle. Meu irmão, se você tem vontade de fumar maconha, ou de fumar bosta de cavalo, ou de fumar tijolo, ou de cheirar pó de arroz, o que quer que seja. Se você tem vontade de calçar um salto, você que é homem, ir para a rua fazer programa, não interessa a sua vontade. Deus só quer uma coisa: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não importa qual é o seu desejo, porque como eu gritei aqui nesses 3 dias, Deus já havia avisado para Caim: o teu desejo será contra ti, mas cumpre a tu dominá-lo. Se você tem vontade de comer todas, ou de dar para todo mundo, de se entregar para a prostituição, para a pornografia, para a imoralidade, ficar lá nos sites, na pornografia, nas revistas, na masturbação, se tem vontade de fazer isso, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a tu dominar. Se você tem vontade de ser gay, de ser homossexual, de ser Qualira, de ser Edward, de brilhar no sol, de ser qualquer coisa parecida, travesti, não sei. Não interessa qual é o seu desejo. Deus disse para você: o seu desejo será contra ti, mas cumpre a tu dominá-lo. Dominá-lo. Deus nos deu o domínio sobre os nossos desejos. Sabe por que Deus vai cobrar de mim e de você santidade? Porque Ele já nos deu a capacidade para que nós sejamos santos. Porque Ele não nos cobraria algo que nós não dessemos conta. Pastor, eu não dou conta, é mais forte do que eu. Quando eu vi, pastor, eu já tinha feito. Então você estava endemoniado. Não tem como, querido. A Bíblia diz que não virá sobre você algo que você não possa resistir. Se você é tentado em qualquer área que seja uma dessas que está sendo representada, ou outra que nem está aqui, é porque Deus já te deu a capacidade para vencer. Amém. Fala assim: o meu desejo será contra mim. Será contra mim. Contra mim. Mas cumpre a mim. Bate no seu peito e fala assim: é a mim dominá-lo. Não é ao seu líder, não é ao seu pastor, não é ao seu apóstolo, não é a Jesus. Cumpre a você dominar o seu desejo. Porque Deus te deu capacidade para isso. Porque a salvação é individual. Então, queridos, esse é o jogo mortal que o diabo tem feito na vida de muitas pessoas. Enganado, mostrado só o lado colorido, né? O movimento homossexual roubou as cores do arco da aliança que Deus deixou para representar a aliança dele com o homem. Roubou para dizer que eles são felizes. É mentira! Porque é impossível ser feliz fazendo aquilo que desagrada a Deus. Só há uma forma de ser feliz: é quando você está no centro da vontade de Deus. Quando você não está fazendo o que Deus quer. Se você não está agradando a Deus, eu quero dizer para você: é só uma questão de tempo para você enxergar que você está no jogo mortal do diabo. É como uma ratoeira, querido. Eu estou preparando uma rede para o ano que vem, que o nome dela é ratoeira. Eu falo sobre isso. Porque o rato, quando ele entra na ratoeira, ele vai em direção àquele queijo. Aquele queijo parece a coisa mais suculenta da terra para ele. Só que ele nunca imagina que aquilo é uma armadilha. E muitos de nós somos assim, né? Olhamos para o pecado, é aquela coisa tão suculenta, é aquela coisa tão gostosa, é aquela coisa tão prazerosa. E nós vamos. E quando nós chegamos naquele queijo, nós descobrimos que é uma armadilha. E o diabo tem matado a muitos na ratoeira todos os dias. Mas graças a Deus que Deus te trouxe aqui para falar para você a verdade. Porque